Deixem de lado suas dúvidas, porque realmente, lá no fundo, sabem que o que dizem é verdade. O despertar da humanidade que é iminente. Precisamos manter a publicação e compartilhamento de lembretes edificantes sobre este assunto, porque as pessoas tendem a afundar novamente em dúvidas, quando leem e assistem ao que é relatado na mídia corporativa, sempre muito deprimente. No entanto, o fim desse absurdo, dessa loucura, está próximo. Aguentem firmes, mantendo-se, repostando nossas mensagens livremente, já que muitos dependem delas. Seus corações amorosos amam ativamente e demonstram o amor em ação, provocando as mudanças essenciais necessárias para o bem-estar da humanidade no planeta Terra. Todos na Terra são muito honrados pela parte que cada um está desempenhando, na medida em que a ilusão se desfaz, com os véus, ou mantos, que escondem a realidade se dissolvendo. Existe somente um Deus, a fonte divina, o Criador benevolente e beneficente, o Deus Pai, Mãe, cujo campo de amor infinito, sem fim, e incondicional, os envolve a todos os momentos de suas existências eternas, deseja que acordem de seus sonhos, na verdade pesadelos de separação, de modo que possam se deliciar, mais uma vez, na totalidade de surpreendentes maravilhas que um estado de reconhecimento, aceitação e unicidade plenamente experimentada oferece. A ilusão os isola, por meio de um belo manto, da verdadeira consciência de sua divindade, da sua unidade com sua fonte, a nossa fonte, a única fonte em que tudo existe. Estão todos sempre abençoados e bem cuidados, sem poderem se perder, serem descartados ou separados do abraço amoroso em que estão firmemente, delicadamente e amorosamente contidos. Formam um com o divino, tudo que é, e nada do que existe pode mudar essa relação eterna e santificada. Então, repito, deixem de lado suas dúvidas. Elas não têm razão de ser, porque vocês formam um com o ser divino, que os criou como uma parte inseparável, ou aspecto de si mesmo. Mesmo assim, permanecem totalmente livres para criar e diversificar como ele faz. Uma vez, usaram essa liberdade imprudentemente para construir a ilusão, que era apenas uma aberração momentânea de suas partes. Em breve ela se dissolverá, porque é irreal, um jogo para explorar a possibilidade impossível de algo imaginado, ou seja, a separação do um. O que é irreal, é como fumaça, ou névoa, é efêmero, facilmente se dispersa. A dispersão ou dissolução da ilusão está em andamento e as provas de suas fundações em ruínas podem serem vistas em todo o mundo, na medida em que as pessoas se recusam a ser controladas e manipuladas por aqueles a quem, ao longo das eras, entregaram seus poderes. Durante muito tempo, pareceu que não tinham escolha. Então, alguns mais corajosos entre vocês mostraram que o poder sobre vocês só é possível quando permitem. Ideias democráticas foram promulgadas, o poder de poucos foi reduzido, e nações, Estado, foram estabelecidas. Em seguida, elas também começaram a acumular poder. Poder concedido na crença equivocada, mas compreensível de que tinham seus melhores interesses no coração e que podiam confiar nelas. Sua natureza divina é o amor. No amor, tudo é transparente, nada é oculto, e a confiança é sempre honrada. Possuem um ditado: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, e esta verdade, finalmente se tornou inconfundível, aparente, de fato, óbvio, ululante, a todos. Agora, estão no processo de deixarem claro para aqueles que efetivamente os dominaram, que sua corrupção está claramente visível, e mostrando-lhes que este estado de desigualdade e injustiça não será mais tolerado. Consequentemente, organizações locais, nacionais e internacionais, que foram criadas por uma elite poderosa, mas totalmente corrupta para controlar a humanidade, não pode mais ser mantida ou suportada com as provas de seu colapso iminente, visíveis, em todos os lugares. Libertarem-se, a si, e a humanidade em geral, é a tarefa
É claro, vocês já são livres, sempre foram. Embora esse pareça não ser o caso. Quando olham em volta, na medida em que veem o mundo, percebem que muitos estão efetivamente escravizados, lutando para sobreviver num ambiente hostil, ambiente do qual outros estão roubando o coração e os pulmões de seu belo planeta. Fontes de energia, com suas minas, e seus resíduos, que com irresponsabilidade impensada e desconhecimento aparentemente completo, da incapacidade do planeta substituir o que foi roubado dele, através dos trabalhos daqueles que os controlam, desnecessárias. Não há necessidade da mineração do planeta para fornecer suas necessidades de energia, porque a energia abundante está disponível através do vento, das ondas e das fontes de energia solar. Possuem a tecnologia para desenvolver esses recursos integralmente e ao mesmo tempo proteger a terra, o mar e o ar, dos quais suas existências humanas no planeta depende. Entretanto, um pequeno e poderoso grupo de homens e mulheres optou por esconder essas tecnologias, para que pudessem mantê-los escravizados, enquanto eles tentam encantá-lo com mentiras e falsas promessas de tornar o mundo um lugar melhor para viverem, continuando em suas tentativas equivocadas de manter e expandir seus poderes e riquezas. Todavia, sua base de poder continua a se desintegrar, e na medida em que isso acontece, essas tecnologias limpas e eficientes serão plenamente desenvolvidas, muito mais rápido do que possam imaginar, resultando em todas as suas necessidades de energia serem supridas de forma limpa, gratuita e de forma eficiente. E na medida em que isso acontece, a tecnologia para auxiliar na reversão do dano contínuo e inescrupuloso que tenha sido infligido ao planeta, juntamente com a capacidade de reparar os muitos danos, serão reveladas e ativadas. A nova era raiou, mas ainda não se tornou claramente visível, porque a fumaça das batalhas em curso estão restringindo sua visão. O presente barulho, alto e intrusivo, como parece ser, e a fumaça das batalhas, são os últimos remanescentes de uma idade mais avançada em que tais atividades eram o padrão. Esse tempo já passou. Os distúrbios que ocorrem ainda são repletos de confusão, enquanto lados opostos, equipes, jogadores, exércitos, como quiserem chamá-los, lutam para compreender o seu repentino surgimento de sentimentos internos de repúdio ao que eles estão fazendo, uns aos outros, enquanto continuam a se engajar em hostilidades fúteis. Finalmente, percebem que as divergências não podem ser resolvidas por meios violentos, algo que ainda não tinham compreendido. Ainda assim, têm imensa dificuldade em conceber uma saída da confusão catastrófica em que percebem que estão tão fortemente atolados. A falta de confiança, encorajada e fortalecida ao longo das eras, é um enorme problema para eles. A tarefa de vocês, titulares e portadores de luz e mostradores do caminho, é inundar suas arenas com amor. Isso mesmo, inundar as arenas, os campos de batalha, as cidades, os edifícios, as mesas de negociações e os mais variados representantes, envolvidos procurando estabelecer a paz, com amor. Sempre se sentarem para orar, contemplar ou meditar, mantenham a intenção firme de que aqueles que estão a negociar, independentemente de seus motivos internos, iniciais, em participar destes chamados conferências de paz ou reuniões de cúpula, sejam absolutamente dominados pelo poder de amor. O tsunami do amor é, como todos estão bem cientes, um campo infinito de energia divina que está envolvendo o planeta Terra e todos os seus habitantes, já há algum tempo, com seu efeito sobre a humanidade crescendo e intensificando durante esse período. Não pode ser contrariado, evitado, mal utilizado ou ignorado, e está aqui para ajudá-los a estabelecer a paz duradoura na Terra, que tão desesperadamente desejam pela intenção direcionada a cada um de vocês.
Deixem de lado todos os medos remanescentes, que continuam mantendo, escondidos em seus lados sombrios, nas profundezas do inconsciente de suas entidades, que por elas tiveram medo de reconhecer. Todo ser humano tem um lado sombrio, um campo inconsciente de sentimentos e desejos em que foram treinados para enterrar e negar. Mas enquanto enterrado e negado, o poder do lado sombrio exerce sobre vocês o poder do medo. Entretanto, o medo, como tudo que negaram e foi sepultado, é irreal. Olhem profundamente e interiormente, e verão que esses impulsos negados e escondidos são apenas um monte de pequenos e insignificantes medos que acreditavam que iriam controlá-los, se reconhecessem a sua existência. Quando negados, têm o hábito de surgir de forma inesperada e aparentemente controlar a vocês, seus pensamentos e comportamentos. No entanto, quando se permitem a vê-los e reconhecê-los, muito rapidamente se torna evidente que não têm poder. Concedem a eles poder, recusando-os, e então, se envolverem em conflitos para protegê-los. Isso é insano, e a psicologia moderna tornou-se ciente disso. Infelizmente, para o medo, muitas vezes têm sido prescritos medicamentos para cumprir sua negação e aparentemente lhes fornecer alívio. Isso não funciona, porque apenas estariam aumentando a quantidade de energia gasta na manutenção desse estado de negação. Reconheçam seus sentimentos de separação, abandono, medo, raiva, julgamento, culpa, sinta-os sem reagir a eles, e perceberão que eles enfraquecerão e desaparecerão, como resultado de seu reconhecimento. São estados que não são e nunca poderão ser permanentes, porque são irreais, respostas emocionais a ameaças percebidas, embora nada real possa ser ameaçado. Ameaças são expressões sem sentido do medo projetadas para o exterior, onde, então, são percebidas como perigosas. Lembrem-se apenas que são, todos e cada um de vocês, sem exceção, seres divinos, criados para a alegria eterna e êxtase, e que quando isso não é o que estão enfrentando, estão tendo um pesadelo, e pesadelos são apenas fantasias efêmeras, enevoadas, que dissolverão com a luz do dia, a brilhante luz do dia eterno de Deus, onde sempre estão presentes em glória com Ele. Com muito amor, Saul.